Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é o Flora 10K, por que eu criei ele, qual foi a intenção. Bom, primeiramente o Flora 10K é um curso baseado nas minhas experiências de 15 anos no mercado. Então, o que deu certo para mim, eu tento passar isso em videoaulas, em conhecimento, em modelos já de relatórios, e tudo isso está condensado lá na plataforma aqui Wi-Fi em 11 módulos. Ele é um curso aplicado, voltado bem na prática mesmo, o que deu certo para mim na prática, desde prospecção de clientes, view de orçamentos, como se posiciona. É um processo que deu certo para mim. Eu estou repassando esse conhecimento através do Flora 10K, que são 11 módulos, e também em mentorias diretas particulares que também nós oferecemos. A visão comercial, ela é uma questão importante, não é só a questão técnica, você precisa saber vender o seu produto e para quem vender, quem são as pessoas que te contratam nessa questão dos serviços ambientais. Ter a base técnica você até aprende na faculdade, mas aplicar essa base técnica e um pouquinho além, que os mapeamentos nós temos muito pouco na faculdade de biologia, e os mapeamentos eles têm que conversar muito bem com o relatório. O que você fala no relatório você tem que apresentar também em mapa, e também focado no desenvolvimento profissional. O desenvolvimento profissional é a alavanca do Flora 10K. Através da minha experiência, você se desenvolver profissionalmente com base técnica da faculdade, aplicada a algumas questões que são específicas do serviço e ter uma visão comercial. Então veja que é um pacote completo no qual você sai sendo um biólogo com uma formação apta a prestar serviço. Então o aluno vai encontrar dentro do Flora 10K, na plataforma aqui Wi-Fi, 11 módulos. Esses 11 módulos eles trabalham diversas temáticas. No próximo slide eu vou mostrar um pouquinho quais são as temáticas. Eu tento fazer a aula o mais objetiva possível, sem enrolar muito. Eu vejo que alguns cursos de gestão ambiental, de licenciamento ambiental, eles enrolam muito, trabalham muito a parte burocrática e não vão para diretamente a parte prática, naquela que realmente importa. Os materiais de apoio, nós liberamos sempre os modelos de relatório, modelos de planilhas. Então esse tipo de material é muito importante, pessoal, para vocês já ter a base. Tem uma oportunidade, lá no Flora 10K eu sei que eu tenho um modelo daquilo e uma aula que vai me ajudar a montar aquele relatório. Então é esse que é o ponto. A visão de mercado, mais uma vez, é muito importante, se posicionar no mercado e saber o que vender e para quem vender. Essas são as nuances, talvez as mais importantes para quem quer ser consultor ambiental e para quem quer sair daquele marasmo da biologia, de dar aula ou ir para um laboratório. Muitas vezes, eu mesmo nunca tive vontade de ir para laboratórios, eu realmente decidi ser um biólogo autônomo e virei um biólogo autônomo com ganhos superiores a professores universitários hoje em dia. Então, mais uma vez, a aplicação real dos trabalhos. Nos 11 módulos, eles são apresentados em relação aos trabalhos que eu fiz. Todos os módulos, eles falam sobre trabalhos que eu já executei, que eu já realizei, os modelos e como fazer. Então, essa é a base do Flora 10K, é a minha própria experiência profissional. Os alicerces do Flora 10K é o aprenda, daí posicione-se, aplique e cresça. Essa que é o que a gente quer que você, quando você adquire um curso como o Flora 10K, você se desenvolva nesse sentido. Primeiro aprende, daí você vai se posicionar no mercado, vai se posicionar para um cliente, vai aplicar as técnicas e vai crescer. Aqui, infelizmente, ficou um pouquinho fora de ordem, mas é assim, é aqui, aprenda, posicione-se, aplique o que nós estamos ensinando, cresça na biologia. Essa que é a nossa principal meta, é você se tornar um grande profissional e crescer na biologia. Então o Flora 10K foi criado para ajudar os biólogos e também estudantes a enxergarem o mercado de trabalho com mais clareza, confiança e direção. Tá aqui o nosso site, se você quiser acessar, é o flora10k.com/cursos. Lá vai ter todos os cursos que nós oferecemos e fique à vontade para também olhar e veja mais alguns detalhes, e também se quiser nos chamar no WhatsApp, o WhatsApp está lá, nós conversamos pessoalmente. Então aqui estão os 11 módulos quais você
vai aprender. Estão aqui de forma condensada, cada módulo desses tem diversas aulas. O de inventário florestal mesmo tem 10 aulas, algumas aulas com 40 minutos, porque são matérias mais densas um pouco. E nós vamos falar um pouquinho sobre a fauna. A flora é o principal alicerce. Por quê? Porque a flora, pessoal, tem diversos trabalhos os quais você vai poder aplicar. São inventários florestais, laudos de cobertura vegetal, compensações, PRAD, poda, corte, uma infinidade de situações que você pode atender clientes, desde uma pessoa física até grandes empresas. Por isso que é o Flora 10K, porque a série da questão é a flora. Vai ter fauna? Tem fauna. Você vai trabalhar com fauna? Sim. Nós vamos falar um pouquinho sobre fauna. Claro que tem um módulo inteiro só de fauna e resgate de fauna e programas ambientais sobre fauna, mas a fauna é um pouco mais um sonho do que uma realidade. Eu já trabalhei muito com fauna também, mas ele sempre veio de forma esparsa, assim, um trabalho num ano, outro trabalho em outro ano, e a flora corriqueiramente sempre tem novas coisas. A gente vai também falar um pouquinho sobre as legislações e como se aplica o licenciamento ambiental. O Google Earth e o uso do solo, isso é elementar, você precisa dominar as ferramentas de mapeamento e uso do solo. Isso é até mesmo para fazer propostas comerciais. Programas de gestão de resíduos sólidos, PGRS, também estão incluídos, eles têm um módulo só para PGRS. Perícias ambientais, nós temos isso como um bônus, eu sou perito ambiental também. As perícias, elas também são uma parte importante da atuação do biólogo, apesar de ter algumas nuances no qual que eu vou falar um pouquinho lá no módulo de perícias, né? Os relatórios de organização técnica, no qual também nós fornecemos essa organização técnica, esse relatório para você que adquire o curso do Flora 10K. A prospecção e o mercado é uma outra situação que talvez seja um dos maiores desafios. Não tem oportunidade, mas você está procurando no lugar correto, você procura emprego ou trabalho. Então você se posiciona como um funcionário ou como um prestador de serviço. Esse tipo de atitude muda tudo, então saiba disso. Mudar o seu posicionamento de mercado muda completamente o seu modo que o mercado te enxerga. Então isso muda tudo. Trabalho de campo, a gente tenta mostrar ao máximo os trabalhos de campo dentro do Flora 10K. Infelizmente a gente não pode levar o aluno ao campo ainda, pretendemos que um dia consiga. Ferramentas de produtividade, a gente fala um pouquinho sobre a IA também, como utilizar a IA, ajudar diretamente no mercado ambiental. A IA paga, pessoal, não acreditem em IA que não é paga, porque tem uma inteligência de um menino de 5 anos de idade. Talvez também, junto com a prospecção em mercado, o posicionamento profissional. Você precisa saber se posicionar como um profissional realmente sério e que quer ajudar o seu cliente. E é com muita satisfação que eu te chamo para vir, venha para o Flora 10K, faça também parte desse movimento, faça a diferença. Você que está cansado de dar aula, você que está na universidade e não sabe muito bem que caminho tomar, o Flora 10K pode te ajudar a ter um caminho na faculdade e ter ganhos acima de R$10.000 por mês, que isso eu já faço de forma até relativamente fácil, ganhar mais de R$10.000 por mês, uma coisa que não é uma realidade para os biólogos normais, que 80% dos biólogos estão desempregados, não é nem empregados, ou dentro de uma sala de aula estressados de uma forma cansativa, que eu sei muito bem. Eu já dei aula desde quinta série até terceiro ano, depois dei aula no curso superior, dei aula em curso técnico. Realmente, para curso técnico superior até que é legal, mas em colégio cansa muito, é uma coisa maçante, difícil e tem remuneração muito pequena. Bom, falar um pouquinho sobre os diferenciais do Flora 10K. Primeiramente, a linguagem bem clara, a linguagem que o mercado quer escutar. Então, você me aprendendo com o que eu faço, você já vai dar um salto em como se posicionar no mercado. O foco é na prática, não tem nada de questões subjetivas ou questões que você não vai aplicar no mercado de trabalho. Então é isso, pessoal. Basicamente, de forma muito resumida, o Flora 10K é isso. A gente, agora, ao longo do curso, vamos falando um pouquinho mais e a gente te espera lá na plataforma QIFI, ou no nosso site, ou mesmo no nosso WhatsApp, ou no Instagram. Se você não conhece nosso Instagram, dá uma passadinha lá, eduardok.ambiental, nosso site floradsk.com/cursos. Fique à vontade, qualquer coisa, para nos chamar no WhatsApp, para a gente esclarecer alguma outra dúvida que restou. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima aula, no próximo encontro ou no próximo vídeo. Um grande abraço.